Clima, meteorologia, previsões, rios, enchentes, trovoadas, vendavais, enxurradas, microexplosões, tornados, defesa civil. É o assunto do programa Na Boca do Povo. Vamos conversar com o seu diretor, gaúcho de Canoas, o Teodoro Silva, o estimado que está aqui no Na Boca do Povo, depois desse show maravilhoso da banda Chapéu Preto, estimado. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Nery, pelo convite. A banda maravilhosa, estava tocando aqui com a gente, né? A gente escutando. Muito bom essa banda aqui. Mas o gaúcho não escuta muito, ou não aprecia, talvez, toda essa beleza do jazz, do rock, do blues. Não, o gaúcho aprecia, é mais sim. o tradicionalismo mesmo, né? Da música gaúchesa, que é uma coisa bonita, fantástica. Sim, não, aprecia. Nós temos bastante gosto, né? Algumas grandes bandas saíram do Rio Grande do Sul, né? Engenheiros do Havaí, tudo. Eu mesmo aprecio muito. Eu gosto do Pink Floyd, eu gosto de Engenheiro, eu gosto de outras bandas também, né? Então o pessoal aqui tá mandando bem. Você é um gaúcho diferenciado, então. Exato, vamos dizer eu assim. gosto da música gauchesca também, da música gaúcha tradicional, eu gosto também. Você tá com uma pinta assim de que vai cair. Você torce para que time no Rio Grande do Sul? Eu torço pro Internacional de Porto Ai, Alegre. então tá na boca do precipício, vamos dizer nós assim. estamos muito bem. Estás agora. ali, louco pra ir, mas tentando se segurar. Vou ter que dar uma reviravolta aí. É Falta verdade, algumas rodadas para ter volta ao Estimado, normal. Pois estimado Teodoro Silva, nosso Clóvis, o Clóvis Eduardo Cuco, Cuco. nosso Cuco, né? É. Assessor de imprensa de toda a administração municipal, me passou alguns dados do estimado que eu fiquei deverasmente impressionado, verdade. A gente o conhece nesses 3 anos que você está aí, né? Você chegou em 2013, não foi isso? Eu cheguei em 2013. 2013, né? É. E você que é filho do saudoso e da saudoso Oscar e da saudosa Nedina, Sim. que já estão no andar de cima, Sim, exato. que tem os irmãos, uma mulher e 2 homens, são 3 irmãos, casado com a Ivone, Exato. e que tem o Renan com 21 anos e o Vitor com 13 filhos desse relacionamento amoroso, fantástico, respeitoso. Que bom, né? Sim. E eu olho aqui e vejo que você nasceu lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, em 1965. E começou aos 14 anos de idade, estimado, fez o ensino médio e já aos 14 começou a trabalhar como office boy. Exato. Eu comecei aos 14 anos, né, em uma empresa de chocolates lá em Porto Alegre mesmo, né. Eu morava em Canoas, que é uma região metropolitana de Porto Alegre, e daí depois eu trabalhava em Porto Alegre nessa empresa de chocolate. E depois eu fui para uma empresa de cervejaria, onde eu aprendi a tomar cerveja lá, na realidade. Isso o Cuco esqueceu de colocar aqui. Depois eu fui para uma empresa de cervejaria. E nesse inteirinho eu estava estudando, né? Terminei o ensino médio, né? E houve um concurso da aeronáutica. Eu vejo aqui que você passou no primeiro concurso em nível nacional, inclusive. Sim, eram 30 mil candidatos e 550 vagas no Brasil inteiro, né? Campeão! Pois é, eu passei entre os 100 primeiros, pelo menos. 30 mil candidatos, né? para 500 vagas, isso dá quanto por um, meu Deus? Isso dá um monte. Dá um monte, né? E eu passei entre os 100 primeiros, né? Para ir para fazer esse curso. Então era um curso assim, nacional, ainda tem, né? A nível nacional, e a gente depois vai para São Paulo, onde a gente faz a formação militar e especializada. No meu caso, foi especializada em meteorologia. Eu vi aqui, aí você escolheu, depois de aprovado, você escolheu a área de meteorologia. Meteorologia... Era realmente um sonho naquela época já? Isso, imagina quantos anos atrás, né? Sim, eu me formei em 88, né? Em 89, depois eu fui para Foz do Iguaçu, mas durante a formação, né? Tinha todo esse trabalho, a gente vê como é que era, a gente chega lá e se direciona para uma área. Eu sempre gostei do clima, sempre gostei ficava olhando aquelas nuvens, né, que chama-se nuvens cúmulos, né, aquela branca, algodão que fica, a gente fica observando, né, ficava olhando, e lá foi apresentado a área de meteorologia para a gente, a meteorologia aeronáutica, né, voltada para previsões, voltada para todos esses estudos. Né? Como é que a nomenclatura dessa nuvem?
Cúmulos. E Cúmulos. existe a cumulonimbus, que é a nuvem de trovoada, dos relâmpagos, dos raios que as pessoas... daí escurece que mais. escurece mais, né? Que é depois é a formação da Essas nuvem são cúmulo. as brancas. São 3 estágios, que tem a cúmulos, depois forma o TCU e em seguida a cumulonimbus, né? E quando você falou nas nuvens, eu lembrei de uma frase que esse é um momento, a gente sabe, um momento Sim. político no Brasil inteiro. Exato. Né? Independente de Congresso Nacional de Brasília, com aquelas lambanças, todo momento é político no Brasil inteiro. Exato. E o ex-governador de Minas Gerais, eu lembrei disso agora, Magalhães Pinto, já de saudosa memória, dizia o seguinte sobre política: a política é que nem uma nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Você olha de novo, ela está de outro jeito. E a nuvem, o vento vai modificando ela. E leva ela também, vai levando ela. e dissipa ela. E nós vamos falar depois, durante o programa, sobre Sim. vento. Porque o vento causa muito transtorno, estragos, né? Leva a nuvem para cá, nuvem para lá, provoca chuva aqui, acolá, e muitas Uhum. vezes aquelas intempéries que nós não gostamos, que é os vendavais. Mas isso vamos conversar depois. Mas você, além da formação militar, estimado, você formou-se em meteorologia pela aeronáutica, que eu acho que é uma coisa muito fantástica, e que esse curso ainda tinha um trabalho específico de proteção ao voo. O que quer dizer isso? Na realidade, a meteorologia, como a medicina, tem alguns locais que pode... A medicina tem a cardiologia, tem a fisioterapia, tem todas essas áreas, né? Pediatria. Então, a meteorologia, a gente se volta para alguma área, né? Ou climatologia, de previsões. E eu me especializei na área de proteção ao voo, que seria em aeroportos brasileiros. aeroportos. Em aeroportos, onde a gente se destina aí aos aeroportos brasileiros. Fazer a previsão de rotas aéreas e tudo. Que depois nós temos umas fotos que nós vamos... Sim, você exato. deve ter algumas fotos aí que nós vamos mostrar depois. Nós vamos chamar as fotos. Só vamos terminar aqui rapidamente essas... Aí você está, em 89 você foi para Foz do Iguaçu, trabalhou 5 anos, trabalhou em meteorologia em aeroporto. No aeroporto de Foz do Iguaçu, onde ele até foi inaugurado, depois o novo aeroporto de Foz do Iguaçu. Justamente né? porque é da área que você fez, foi Sim. meteorologia em voos. Exatamente, a meteorologia aeronáutica, né? Que a gente fazia a previsão e depois de rotas, como eu falei, né? No Centro Meteorológico de Aeródromo, naquele aeródromo que a gente considerava, né? Aeroporto aeródromo. E depois a gente se voltou, eu mesmo estudando, fazendo tudo dentro, que a gente se especializa dentro da aeronáutica também, né? Na área de radiosondagem, que é a área que eu mais gostei dentro da aeronáutica, né? Nós vamos já chamar as fotografias na sequência, mas eu sou obrigado a só... Eu achei que se o Fábio tiver as fotos, eu não sei se tiver aquelas fotos da... Porque já você falou em balão, falou não sei o que, eu vi aqui no currículo. Sim, Temos as fotos aí. Se Exato. tiver as fotos, nós já vamos trabalhar essas fotos, que são as fotos lá na aeronáutica, né? Sim, E alguma as coisa na formações. Amazônia, né? Esse aí é o balão Esse meteorológico, ali né? é o balão de gás, que eu vejo aqui no currículo, que você também usou, estudou a previsão do tempo através de uma técnica com balão de gás. Esse aí é um balão, estimado? é um processo todo, né? Retirado da água, né? É feito aí, o processo de hidrólise, que retira o oxigênio e deixa o hidrogênio. E esse hidrogênio a gente armazena nos tanques e depois a gente enche esses balões e manda para a atmosfera, junto com uma sonda. Aquela parte branca ali é uma sonda. Está na mão onde embaixo, colocado, na mão né? esquerda é a sonda. A mão esquerda é uma sonda. A gente manda para fazer a previsão de toda a atmosfera, do ar superior, que seria a pressão, temperatura, umidade relativa do ar, direção, velocidade do vento, né? Que daí dá para saber as previsões como está naquela área toda, né? No caso ali, onde ele estava, ali na Amazônia. Esse sinal na Terra? Ela subiu, o balão subiu, como é que capta aqui embaixo? Exatamente, com um sensor que tem aquela sensor sonda que tem e a aí o sonda. computador capta aquele sensor, né, que vai com uma bateria, né, que ela fica até 3, 5 horas, né, mas só o balão dura em torno de 55 a 1 hora, assim, em voo somente. 55 minutos a 50 1 hora minutos no a máximo. 1 hora no máximo, né? Que ele tá lá em cima. Dependendo. Se ele pega aquela nuvem que eu falei, né, que é como o nimbus, se por acaso se esse balão for soltar ele e ele se aproximar próximo dessa nuvem, ele pode se romper. Então a gente tem que observar até o horário que vai jogar, que vai lançá-lo, né? E se ele se romper? Rompendo, daí a gente tem, captando algum até 500 HPA que a gente tem, que é 7.500 metros mais ou menos, a gente ainda pode fazer uma previsão assim da atmosfera superior. Mas senão a gente tem que fazer um outro lançamento de um outro balão na sequência. Tá. O que é essa atmosfera superior?
Não, é o estudo que a gente faz, são atmosferas, são em níveis que a gente tem, até 500 HPA, 700, hoje é HPA, antigamente era milibares, né? Então a gente vê até, a gente divide a atmosfera em níveis, né? Então, 7.000, 21 quilômetros, e aí vai colocando a tropopausa, a troposfera, e assim por diante. Tá, né? Essa é a atmosfera superior. E é onde há os lançamentos dos balões e dos foguetes. Então, a superior seria lá acima da troposfera. Esse balão, depois que ele está lá em cima, vocês pegam os dados aqui na Terra, tal, através da sonda, do computador e tal, aquela coisa toda. Ele some lá em cima ou ele volta, ele desce? Não, aí tá. Não, tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. Então, a pressão interna é maior que a externa, então o balão começa a se inflar, né, em voo, né, então ele rompe. Esse rompimento ele cai e aí tem um paraquedas acoplado à sonda que a sonda vem caindo lentamente. E depois é descartado. Vai um aviso sem risco nenhum. Sem risco nenhum. Não necessariamente cai no mesmo local que a gente lançou, sim, né? Nunca cai, nunca bem vai difícil. Cair. Vai cair em outro local. E vem um aviso ali, o Comando Aeronáutico informa que isso aqui é só para previsões da atmosfera, em meteorologia e tal. Estimado, para não encerrar esse assunto, nós vimos o intervalo que nós voltamos ao segundo bloco para falar das outras situações de fotografia que tem você na aeronáutica, na Amazônia e tal. Esse balão você consegue também ver a previsão de trovoadas, ventos fortes, tudo isso? Sim, exatamente. Tudo. Nós temos o Tornados, tudo? índice K, né, que nós fizemos a previsão, né, que são os cálculos que nós fizemos, que é onde tem exatamente essa trovoada. Isso ainda se usa muito hoje? Sempre. Isso aí é o que mais utiliza dentro da nossa previsão. Mas não aqui, né? Não, na realidade, essas previsões é divulgado no Brasil inteiro, né? Para o mundo inteiro, na realidade. Então, a gente faz essa radiosondagem e divulga num canal de informações, né? Para todo o sistema de previsão. Chega para o INPE, chega para o Comando Aeronáutico, manda passado também para outros órgãos, até privados. Ah, mas aqui em Santa Catarina a gente não usa esses balões? Usamos em Florianópolis. Tem uma radiosondagem em Florianópolis, onde eu trabalhei. Aqui na nossa região, onde eu trabalhei também. Quando eu cheguei da Amazônia, eu fui para Florianópolis, fui para a radiosondagem. Nós vamos ao intervalo, mas eu preciso fazer um lembrete que há anos atrás, e também não faz muitos anos atrás, eu não me lembro o nome do padre, com todo respeito a nossos padres da Igreja Católica, um padre lá do Paraná, ele foi subir com um balão que não era um balão desse. Você lembra? Sim, e o celular ficou sem bateria, e sumiu o balão, sumiu o padre, sumiu o celular e a bateria sumiu tudo. Verdade? Você lembra disso? Sim. Só que momento trágico, triste. Ele deveria ter conversado com todos, né? O vento deve ter balão levado... normal, encher com oxigênio, consequentemente ia ser rompido. Com certeza, né? Estimado, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e vamos voltar depois para continuar a conversa com o Teodoro Silva, o nosso estimado diretor da Defesa Civil, que tem uma história bonita na meteorologia, na área do direito, na área de defesa civil, lá na Amazônia, no trabalho militar, depois do nosso retorno e depois da nossa estimada Banda Chapéu Preto.